Bom, bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui, né, já nesse evento que está se consolidando, né, terceiro evento, primeira vez presencial. É um trabalho incrível do IDS, do Mazola, do desembargador Alexandre Câmara. Tem sido realmente um evento de sucesso e que traz grande orgulho, não só para o IDS, mas para todos nós envolvidos nessa matéria tão bonita que é a propriedade intelectual, né? E me coube aqui, né, uma função muito boa, porque você ser moderador e moderador de um painel que trata de perícia e propriedade intelectual, é, eu acho que assim é um tema, é um painel muito rico, porque perícia e propriedade, aí vou pela propriedade industrial nesse momento, né? Perícia e a propriedade industrial praticamente são uma coisa só, né? Dificilmente você encara uma ação judicial com a complexidade que a matéria traz sem estar lastreado por uma boa perícia, né? Que vai ajudar o magistrado a fundamentar, né? A sua sentença de mérito. Então, é um tema muito rico, um tema que eu gosto e um tema que muitas vezes ajuda a mudar a direção de um caminho em relação a, a, a um tipo de lide, a um tipo de infração. Eu vou apresentar aqui, sem maiores delongas, os nossos participantes. Bom, com muito orgulho aqui eu recebo o nosso palestrante, Dr. César Augusto Rodrigues Costa, muito conhecido no tribunal, desembargador do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e como foi juiz da 7ª Vara Empresarial, conhece a matéria talvez mais que muitos de nós, né? Então, tem uma larga experiência na matéria e vai trazer para nós aqui, com certeza, uma palestra muito interessante. E como debatedora, também eu tenho muito orgulho, né, de anunciar, né? A minha amiga, sócia, esposa do meu grande amigo Felipe, conselheira do Instituto Daniman Simpson, pós-graduada em processo civil pela FGV e pela PUC do Rio de Janeiro. Doutora Roberta Magalhães, uma figura importante no escritório, na Justiça Federal, e é com carinho que eu recebo você também, Roberta. E não vou perder muito tempo, mas vale comentar, né, que na questão de perícia, é, de novo, a complexidade na matéria ela traz a necessidade da perícia, né? E a gente vê situações, por exemplo, em trade dress, onde o STJ já definiu a exigência da perícia, né? Nos casos, a gente também já viu, e aí não quero ficar, né, ficar falando só do pessoal daqui, mas vale mencionar, né, nosso Mazola e nosso Felipe novamente com o teste 360 que se iniciou nas ações de marcas, né, e acabou sendo abraçado nas ações de trade dress. Então, mesmo matérias que poderiam parecer menos complexas que uma ação de infração, de nulidade de patente ou de desenho industrial, a gente vê que é necessário e vem sim a nortear um bom caminho jurisprudencial, a ajuda que a perícia vem dar. Sem maiores delongas, já vou convidar o desembargador César para começar a sua palestra. Alô, agora foi. Agora mesmo. Bom, bom dia a todas as pessoas presentes. Fiquei um pouco preocupado agora com a apresentação do meu amigo querido, Peter Simpson, até porque eu acho que ele já fez a palestra.
Porque a perícia é fundamental. Acabou. Igual um cafezinho. Eu fiquei preocupado porque Peter fez um colorido aí do que se espera a meu respeito, de que eu conheço profundamente. Realmente fui juiz empresarial durante 8 anos e hoje ainda decido questões como desembargador de matéria de PI, mas óbvio que aqui eu estou numa plateia que é extremamente qualificada, só tem craque aqui, porque fazem isso com muita especialidade. E até foi motivo de preocupação. Eu recebi esse convite inicialmente, e obviamente antes, deixa eu cumprimentar aqui essa mesa, né, a doutora Roberta Magalhães, que eu não conhecia, já conhecia bem o doutor Felipe, e até não sabia desse laço matrimonial que há entre ambos, e o doutor Peter Sims. O doutor Peter tem uma carreira maravilhosa, brilhante na advocacia, bastante conhecido, mas se aventurou também na administração e se mostrou um excelente administrador, lá, porque pegou algo bastante espinhoso, que é um clube de futebol. E eu, como tricolor, sou muito grato ao tetracampeonato de 2012. Né? Peter era o presidente do nosso clube, né? E mostrou que, além de um grande advogado, é um grande administrador. E essa tarefa de clube sabe muito bem que é bem difícil. Me preocupei inicialmente com a proposta que eu recebi do nosso professor Alexandre Campos, meu colega de tribunal, com muita honra. E Alexandre me chamou, olha, você vai ter um evento de perícia, IPI, e eu fiquei pensando o que eu vou falar nesse evento. Troquei informações com ele, porque eu tenho também uma vida acadêmica. Só que o meu projeto de pesquisa, o que eu pesquiso, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e minha pesquisa é num tema completamente diferente do que tem aqui hoje, é onde eu me desenvolvo. E conheço a matéria como juiz, que eu tenho que decidir. Agora, o juiz é extremamente... que é um auxílio luxuoso, tem um auxílio luxuoso dos advogados. Tá? E isso ficou muito evidente para mim quando eu me tornei juiz de vara empresarial, em que eu recebi os advogados. Obviamente, eu tenho um profundo respeito por todos os advogados, de uma maneira geral, mas óbvio que é uma categoria muito grande. E nessa matéria empresarial são advogados, além de tudo, muito educados, muito elegantes no trato, e que trazem a matéria de uma maneira que facilita muito a atividade do magistrado. Então, obviamente, que eu enfrentei essa questão de PI, me esqueci. Eu gostaria de estar me dirigindo especialmente a algumas pessoas que eu já conheço, são amigos, mas quero também, que eu não conhecia, a Patrícia, que foi de uma gentileza muito grande, e o tempo todo, né, na nossa troca aqui. Mas, voltando, não é o meu objeto de pesquisa cotidiano, né? A PI, como eu acredito que seja, da maioria das pessoas que está aqui presente, e também a questão do processo civil. Nós estamos aqui com essa nova geração de processualistas, o professor Alexandre Câmara, que está entre aí os maiores processualistas do Brasil hoje. Então, eu estou com a questão do processo civil diante de Alexandre Câmara, estou com a questão de PI diante de uma plateia de craques extremamente qualificada. É algo que não é muito simples e me parece que eu não teria muito o que trazer que não fosse o óbvio que todos já conhecem. Então, conversei com o Câmara e falei, olha, o que eu posso falar é como é que o juiz se vê diante de um processo em que a API, não é a propriedade intelectual, industrial que seja, e até porque talvez isso numa plateia de advogados interesse, não é? Como é que essa abordagem é feita. É óbvio que essa abordagem que eu vou fazer, ela tem muito de pessoal. Eu não tenho procuração para falar em nome do juiz de uma maneira geral, mas nós conversamos muito sobre todas as questões que não são postas, e na vara empresarial, minha amiga queridíssima, né, que vai falar aqui depois de Maria Isabel, nós éramos vizinhos, né? Então isso permitia que nós trocássemos muita ideia, né? E, sobretudo, nessa matéria, eu sempre tive um interesse muito grande,
pela propriedade intelectual. É uma matéria muito gostosa até de você trabalhar. Bom, e aí eu vou trabalhar sob essa perspectiva. A perspectiva do juiz diante do processo, dos processos de maneira geral, dos processos de propriedade intelectual em especial. E a lide, quando ela é posta, o autor ele tem uma pretensão, e essa pretensão está apoiada em fundamentos e provas, e, obviamente, que o réu tem uma contra-ideia acerca do que está se discutindo, senão a lide não existiria. E o juiz vai decidir de uma maneira que ele tem que atender, julgando procedente o pedido do autor, atender aquela pretensão ou a resistência que foi feita a essa pretensão. E nem sempre os fundamentos que justificam aquela pretensão, pelo menos sob a perspectiva do autor, são os mesmos, e normalmente não são, do réu. E o juiz muitas das vezes decide, embora atendendo a uma pretensão ou a resistência dela, com outros fundamentos e outros argumentos. O que significa dizer que a ótica, a perspectiva dessas partes que estão envolvidas, aí pode incluir o Ministério Público, não são coincidentes como regra. Porque os interesses que estão em jogo e até a atuação dos profissionais que estão dentro dela, desses interesses, eles, além de se conflitar no plano do autor e do réu, em relação ao juiz, ele vai ter uma outra perspectiva, um outro interesse que está em jogo. E aqui me chama muita atenção a questão do interesse público. O que eu tenho? Que aqui, como juiz, que tem que ser imparcial, eu não posso ter interesse em nenhuma das causas, porque essa é a regra básica. O interesse em qualquer das causas vai possibilitar o controle através de mecanismos do Código de Processo Civil para estabelecer, mas, como juiz, eu tenho que prezar pelo interesse público. Hoje, o tribunal está dividido nas câmaras de direito privado e nas câmaras de direito público. As câmaras de direito privado, tratando das matérias, em princípio, disponíveis, o direito que se pode dispor dele, e as direito público, aqueles direitos indisponíveis. Mas eu sinceramente, eu acho que falo em nome de alguns colegas, eu não consigo me desvencilhar do interesse público que há sempre nessas ações, onde aparentemente eu tenho um conflito entre duas pessoas jurídicas ou duas pessoas físicas de direito privado. Isso fica muito claro porque, na realidade, quando se dirige uma pretensão no judiciário, essa pretensão é dirigida para o Estado. Acontece que esse ser incorpóreo, que a gente não consegue tocar, ele vai ser corporificado na figura de uma pessoa, e essa pessoa é o juiz. Mas o juiz, quando ele está exercendo ali, ele está exercendo uma atividade estatal. E se ele está exercendo atividade estatal não só pelo nome, mas porque essa ideia, o monopólio do uso da força é do Estado, e ele vai exercer isso através da prestação jurisdicional, é porque há um interesse subjacente aí, um interesse social, um interesse público. E nós falamos muito que a lide, a solução da lide, no fundo, ela busca também estabelecer a paz social. Quando eu falo paz social e qualquer lide que eu estou resolvendo conflito de interesse, eu estou falando, no fundo, de interesse público. Então, eu, juiz, corporificando o Estado, é algo até um pouco estranho, como se eu estivesse corporificando uma entidade, mas é o Estado, eu estou lá corporificando, eu recebo essa pretensão e eu tenho que pensar na solução daquele conflito, no plano das partes que estão envolvidas, mas também no plano do interesse público. E vamos pegar especificamente, e eu não vou... quando eu conversei com o Câmara disse: você fala 25 minutos só, está tranquilo, falar 25 minutos vai ser tranquilo. Depois eu recebi 1 hora, aí depois que eu me confundi, se 1 hora era com o debatedor. Então, eu vou resumir até o que eu tinha pensado em falar, porque eu ia até dizer como a primeira conclusão que eu cheguei acerca desse interesse público, e foi ali chegado antes, mas isso se concretizou numa vara empresarial, e depois
uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que me aliviou muito quando o ministro coloca isso num processo até que teria saído da nossa vara, e eu não tinha colocado isso, e o ministro acabou colocando. Mas a questão de PI, o que nós já nos deparamos? Eu tenho um autor que desenvolveu uma marca, e aqui vocês me perdoem eu falar de marca, mas é porque eu sou juiz estadual, e na justiça estadual o que a gente pega mais são a abstenção do uso da marca por conta quando há interferência do órgão federal, vai para a vara federal. Isso é óbvio, vou estar aqui pregando para convertido. Mas o fato é que ele cria uma criação, e eu também li o trabalho da doutora Patrícia no site do Instituto, e a doutora Patrícia, já no primeiro parágrafo, mostra esse processo de criação e utilização da marca, como ele é complexo, e aqui o doutor Peter falou da complexidade. Então, ele cria essa marca, e aí ele vai ao judiciário, porque alegando que o réu, contrafator, está causando prejuízo a ele, diluindo a marca, causando confusão com os consumidores. E, obviamente, o réu ainda não teve oportunidade de se manifestar. E aí, o que eu faço? Uma eventual antecipação de tutela, que é a matéria da minha colega Maria Isabel. Eu antecipo a tutela e tiro aquela marca lá do mercado. Essa questão já está sendo resolvida no mercado. Não se chega a nada no tribunal, senão diante de um outro tribunal, aqui, entre aspas, que é o mercado. O mercado ele vai regular isso antecipadamente. O fato é que, às vezes, o mercado está trazendo prejuízo, porque essa empresa aqui, ela, para desenvolver aquela marca, houve um investimento muito grande, de várias naturezas, o investimento da produção, o investimento de marketing, o investimento de pesquisa de mercado, e ela desenvolveu essa marca, e vem o outro que ela alega de forma parasitária e vai utilizar essa mesma marca. E o que pode acontecer, que eu vou antecipar essa tutela, e essa, professor Alexandre Câmara, essa expressão ela tinha que ser revista, porque quando eu antecipo algo que eu darei, é porque eu tenho que dar depois. Cria quase que uma promessa de entrega. Né? Então, eu antecipo uma tutela jurisdicional. Não estou antecipando. Eu acho que a liminar, aquela expressão não devia ter saído nunca. Né? Porque eu antecipo e chega lá na frente eu não dou. Porque a instrução probatória me demonstrou que ele não tinha razão, esse autor. Eu vou exemplificar concretamente, imaginando que seja uma indústria da moda. E eu estou lançando agora a coleção Primavera-Verão. E aí entra uma outra empresa também, e, segundo o autor, dizendo que ela está fazendo concorrência parasitária. E eu fulmino essa empresa aqui com uma antecipação de tutela. Fulmino mesmo, essa é a palavra. Porque quando eu não deixo ela entrar no mercado, e com uma antecipação de tutela, que no mínimo vai durar um ano e meio, às vezes até menos, mas fica um ano, vamos pensar que é até pouco, eu tirei essa empresa do mercado. Se depois eu, eventualmente, no mérito, decidir que esse aqui, o autor não tinha razão, então agora você pode lançar a sua coleção Primavera-Verão. Já está no inverno do ano seguinte, e aquela moda que foi apresentada naquele Primavera-Verão já não serve mais nada para ela. Uma empresa que, eventualmente, fez todo o seu investimento, acreditando, porque fez pesquisa de mercado, sabia que podia fazer investimento, podia se endividar, e que eu simplesmente disse para ela muito tempo depois, agora que você está toda endividada, que você não tem como entrar no mercado, que você a sua coleção também, aquela pesquisa que você fez já não funciona mais, você simplesmente quebra.
depois ela volta para mim, que eu sou juiz empresarial, que agora ela já não volta mais com questão de PI, já volta com a recuperação de empresa ou com o processo falimentar. Da mesma maneira, desse lado, o que foi falado aqui, funciona para cá. Não é? E, na realidade, eu estou, nesse exemplo que eu estou dando, eu estou usando um empresário, uma empresa de um lado e um empresário de outro. Só que essa é uma perspectiva, e quem procura o advogado é o empresário, e o advogado tem o dever de utilizar todo o seu conhecimento para poder atender o interesse desse empresário. Mas o que eu tenho aqui é uma unidade produtiva. E eu tenho aqui uma unidade produtiva, eu tenho aqui emprego, eu tenho aqui recolhimento de tributos. Ou seja, no que me cabe como juiz é observar que as relações hipossuficientes trabalhistas, observar o recolhimento dos tributos, que interessa a todos nós, também, não é só isso. Mas por isso que me parece que o juiz, quando ele recebe essa pretensão legítima, não é? E normalmente muito bem fundamentada, e baseada no interesse privado, ele vai decidir com o interesse privado que está em jogo, mas vai decidir também observando o interesse público. Ele vai ter um panorama geral. Um panorama que não é só para resolver aquele conflito de interesse. E onde é que eu quero chegar com isso? É que a petição inicial ela tem que estar muito bem instruída para que a gente alcance o processo justo. E processo justo é aquele que permite a mais ampla produção de provas. É o devido processo legal. Hoje se fala, e eu digo hoje, não é porque pode ser que alguns aqui, especialmente aqueles que se formaram depois de 2015, já estão trabalhando à luz do novo CPC. Mas boa parte de nós trabalhou com o Código 73. Não é? Aliás, quem trabalhou com o Código 73 trabalhou com o de 39 também, porque nas disposições finais do Código 73 está lá a dissolução de sociedade, que nós fizemos muito lá nas varas empresariais, usando o Código 39. Então, nós não somos tão velhos assim, mas usamos o Código 39 e usamos o 73. Mas me parece que foi a partir de 94, com a antecipação da tutela, com a possibilidade maior de se fazer conciliações, que o Código de Processo Civil e os processualistas eles começaram a trabalhar com uma ideia da constitucionalização do direito processual. Hoje não se fala mais em estudar direito penal, direito civil, direito processual civil. Hoje se estuda direito penal constitucional, direito processual constitucional, direito civil constitucional. Não é? E o processo civil, hoje ele tem esse papel fundamental, que é o papel garantidor, não é? Ou melhor, concretizador, para não ser redundante, das garantias constitucionais. O artigo 5º, na faculdade eu insisto demais com esse artigo 5º, ele tinha que estar aberto todo dia lá no púlpito, lá para que nós lêssemos todo dia o artigo 5º da Constituição Federal, porque é o núcleo duro, cláusula pétrea. Ele consta lá, vai constar a questão da propriedade intelectual, vai estar claro, nos direitos autorais, lá como garantia fundamental, mas estarão também, o devido processo legal com a ampla defesa e o contraditório. Esse é o processo justo. Tá? Então, eu preciso instruir a minha inicial de modo que ao juiz seja possível já decidir, porque o juiz vai levar em conta. Óbvio que eu também não posso, e aqui espero não ter sido mal entendido, em que eu vou privilegiar o interesse público, e significa dizer que nessas causas o interesse público, o interesse da unidade produtiva não tem que estar acima de qualquer coisa, nada disso. Mas para que eu antecipe uma tutela, para que eu decida um mérito, nesse tema que é altamente complexo, que é multidisciplinar,
E aqui já foi mencionado o teste 360, né? Do Mazola, do Felipe, esse teste já está famoso agora no Brasil todo. O teste mostra, eu trouxe aqui, eu não sei se vai dar tempo do que eu vou botar no slide, que estão nos meus slides, quão complexa a matéria é. É uma matéria multidisciplinar. Nós decidimos a questão sob a perspectiva do jurídico, do direito. Mas uma marca, quando ela aparece, um produto, quando ele é oferecido no mercado, ele vai envolver técnica sofisticada de marketing, ele vai envolver, dependendo do produto, técnica de engenharia, de biotecnia e até de venda, na colocação lá na prateleira do mercado. Então, para que eu convença o juiz, é importante, meu amigo doutor Peter, que, preferencialmente, aqui é uma estratégia, e quem trata de estratégia, advogado, a gente não sabe fazer, o advogado que sabe, mas que a gente já possa apresentar previamente com a inicial, não digo uma perícia no sentido que a perícia tem dentro do Código de Processo Civil, mas uma prova técnica para orientar o juiz. Porque, mesmo aqui, um local altamente especializado, com certeza, os escritórios que aqui estão presentes têm conexão com profissionais de engenharia, profissionais de vários tipos de ciências, que são ciências que não são tão afins com o direito, mas que vão convergir com o direito no momento da definição da PI, da propriedade industrial, propriedade intelectual. Então, isso teria que ser minimamente provado exatamente por conta da complexidade. E eu, até para amenizar um pouco a nossa conversa, quando nós estamos no nosso grupo falando um pouquinho sobre PI, eu vejo olha só a dificuldade que eu acho que qualquer um tem. E eu sinto que eu tenho um pouco maior dificuldade. Imagina eu, que não sou um consumidor, quanto mais, eu não tenho hábitos de consumo muito comuns, então eu vou ao supermercado, se me dão uma lista de mercado para trazer lá um sabão em pó, eu vou levar um sabão em pó. Mas eu não tenho preferências, de uma maneira geral, limpar roupa. Bom, tá, isso é a opção sua, né? E eu sou daltônico. Aí você imagina um juiz que não tem perfil de consumidor, um juiz daltônico, resolvendo questões de PI, em que vão aparecer marcas, cores. Eu sei que as dificuldades vão para todos, mas para mim aumenta. Aí o jurisdicionado, se falar para o jurisdicionado, chegar para o empresário e falar: o juiz vai decidir, ele é daltônico, ele não consome, vamos dar um jeito aí de mudar esse juiz aí para ir para outro. Mas uma perícia vai me ajudar profundamente, entendeu? Vai me ajudar profundamente, que vai me permitir que eu decida, porque a decisão do juiz ela vai se dar a partir da pretensão, da fundamentação e das provas produzidas. Eu trouxe uma anotação aqui, eu fiquei até preocupado em botar minhas anotações aqui em cima, porque tem coisa dessa, vamos pensar, esse camarada vai ficar aqui falando igual o Fidel Castro falava em Cuba. Mas é porque tem alguma coisa que eu não vou usar, que está aqui, só para provar vocês que não é verdade. Olha aqui, ó. Conhece aqui? Esse é o teste de 360 de confusão de marcas do Felipe Fontelli e do Marcelo Mazola, que eu peguei inicialmente lá na Emerge, né? Mas eu trouxe aqui o artigo 371, me permita, professor, ler. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e a indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Não é? Ou seja, o processo justo ele está aqui nesse artigo 371. Aqui está que o juiz vai decidir de acordo com o alegado pelas partes, de acordo com a prova disponível, e independentemente de quem a produziu, podendo, inclusive, produzi-la de ofício. Daí vem a importância completa da prova. E eu trouxe também
O artigo 124, inciso 19, muito conhecido da plateia, da Lei 9.279, a nossa leizinha de PI, e eu tirei desse artigo algumas expressões: confusão direta, confusão por associação, confusão por interesse inicial em violação, aqui especificamente trade dress, momento da confusão, o tipo de dano que decorre, aproximação gráfica e fonética entre marcas. Isso é assustador, não é? Como é que eu vou decidir considerando todos esses elementos, se não um auxílio técnico? É lógico, aqui todo mundo conhece o princípio da persuasão racional. O juiz não está distrito ao laudo, se não entrega o perito, ele decide. Eu não preciso, para que se o juiz está dependendo tanto dele, é melhor entregar para o perito, que o perito sabe, ele estudou essa matéria. Não é? Mas me parece que não temos como fugir. Por isso que o Dr. Peter falou tão rápido e já resumiu a palestra. Falou: confunde isso, confunde a perícia com a própria PI. Porque eu sei, eu vou mostrar caso aqui, eu vou logo já para os slides, porque eu não sei, eu esqueci de controlar o tempo quando começou, estou meio preocupado de passar muito, mas... Foi que falou que tem coffee break, aí se disputar coffee break é difícil. É a mesma coisa, Isabel se arrumou um problemaço, porque Isabel fala antes do almoço, não é Câmara. Mas o Câmara é sempre muito bom ouvir, a gente vai ficar ouvindo o Câmara. Mas falar perto do almoço é um desastre. Né? Depois do almoço, pelo menos vem, eles dormem, mas vem. O problema é antes do almoço, todo mundo começa a levantar e vai embora. Então, eu vou já adiantar um pouco já para os slides. E a pergunta, no fundo, quando conversei com o meu amigo Câmara e ele me convidou, eu falei: Câmara, eu não tem como falar para uma plateia qualificada. O Câmara é especializado em processo civil, tem sempre estar novidade. Não é? Porque a matéria, talvez, se eu tivesse na minha zona de conforto, com o que eu trabalho. A propósito, deixa eu fazer um merchandising, porque eu estou com um livro no Prelo, e que a editora prometeu para o final de junho. Hoje são 23, não entregou ainda, mas final de junho. E assim que sair, se fizermos um lançamento, eu mando o convite, senão vou mandar o exemplar, tantos exemplares não vou mandar, mas eu mando o exemplar aqui. Vou mandar de qualquer maneira exemplar, mas eu já ele vai saindo. Mas se eu estivesse na zona de conforto da minha pesquisa, seria mais tranquilo. Não é? A zona de conforto, quem está aqui hoje, todos estão, os palestrantes, mas sim o processo civil. E aqui nós temos um grande processualista, também o Tomasola, que tem livros sobre cooperação e outros livros, e falou que está com um pós-doutorado aí em vias também bem interessante, mas está na zona de conforto, Câmara. Não é? Então, eu digo: não, vamos conversar sobre a atividade do juiz e, no fundo, de que viemos falar aqui? É necessária a perícia? Essa pergunta. Não é? Quando a gente faz projeto de doutorado, ou mestrado, ou mesmo lá o TCC da faculdade, tem sempre que vir uma pergunta. E a pergunta aqui: é necessária a perícia? E eu vou começar com essa pergunta. O primeiro slide, que eu acho que é o número 2. Eu estou com... Vamos ver se aqui eu funciono. É para cá que eu aponto? Opa! A perícia é necessária? Não é? Me parece aqui que, em termos de confusão do consumidor, não teria muito problema. Não é? Pode ser daltônico, pode não ser consumidor, não teria como errar. Mas eu terei problema aí sobre a diluição da marca. Não é? O sujeito usa lá, eu não sei que categoria de consumidor que ele pretende alcançar aí, mas usa um M estilizado da marca. Mas, pelo menos em termos de confusão, ficaria mais tranquilo. O problema é que as questões que são levadas para o judiciário não são simples assim. As questões levadas para o judiciário são questões bem mais complexas e com advogados extremamente especializados, não é? O que demanda uma complexidade maior. Aí eu só trouxe também para ilustrar do não caminho da perícia
eu só realcei esses 3 incisos aí, também conhecido, né? Eu posso pular, quer dizer, a prova do fato não depender de conhecimento especial técnico, nem nunca é o caso. For de necessário em vista de outras provas produzidas. Eu fiquei pensando muito, quando eu separei esse artigo 464, de que outra maneira, e aqui os advogados experientes com certeza ajudariam muito, eu teria outras provas que pudessem substituir a perícia. Eu imagino algumas, mas não é fácil pensar. E a verificação foi praticável, às vezes acontece, né, por uma série de circunstâncias, seriam as provas proibidas. Bom, e aí eu trago a jurisprudência, até por uma questão de, como estamos tratando no fundo, de inovação, de criação, alguns desses slides aí me foram cedidos pela desembargadora Flávia, que é da minha Câmara, então eu me comprometi com ela que eu entregaria a autoria, para ser honesto com ela. E é possível até que alguns advogados estejam aqui, o que vai aparecer nos casos aqui seja o caso do escritório, né? Esse é um caso de cosmético, né, que foi apresentado o produto das autoras, o produto das réis, bem parecidos. Esse aqui está curioso, que até a forma tridimensional é também parecida, né, e ainda usa lá uma marquinha no meio, o nome. Esse outro também. Né? Eu não teria problema, eu compraria qualquer um, não reclamaria. Mas, obviamente, que tem um consumidor específico desses cosméticos aí que vai fazer a confusão e vai se importar quando chegar em casa com o produto. E esse voto é lá da nossa Câmara, eu não participei, porque da relatora foi a desembargadora Flávia, e normalmente eu não componho a turma dela, com ela. E eu achei interessante nesse voto, e é o voto que está se referindo àqueles produtos ali, os produtos cosméticos que eu vi anteriormente. Porque ela traz o que eu tinha pensado desde o início, essa questão da constitucionalização do direito civil e do direito processual civil. Ela vai decidir levando em conta a livre iniciativa prevista no artigo 170 da Constituição Federal. Eu não posso me desligar disso. Ao mesmo momento que eu falei das garantias fundamentais, eu também tenho a livre iniciativa como um elemento importante para o desenvolvimento do país, e eu trouxe e realcei isso em negrito e sublinhado, porque esse voto me pareceu interessante por tudo que ele contém, obviamente, mas essa matéria de teoria do S também é uma matéria conhecida do público que está aqui, mas para reforçar o que me parece que é uma visão que o juiz tem ao decidir. Então, eu não sei, como advogado, eu me preocuparia também em mostrar para o juiz que essas questões constitucionais que tocam direto o interesse público, ali eu tenho uma, elas precisam estar aprovadas. Esse segundo caso aí, né, dessas geleias também, que eu fico sempre impressionado, eu já tive as duas na geladeira, mas, enfim, esse foi interessante, da ministra Galotti, é possível que seja conhecido por alguns, mas, na primeira instância, o juiz entendeu absolutamente dispensável a dilação probatória. E, diante de documentos, pelas partes e convicções de semelhança e embalagem, julgou antecipadamente feito. Então, o julgamento antecipado da lide. E pela procedência total dos produtos do autor. E o Tribunal de Justiça de São Paulo foi no mesmo sentido. Inútil a produção da prova pericial. Rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e que o uso da embalagem gera incerteza, estabilidade do mercado, da semelhança entre elas, e aí manteve a sentença. Isso foi parar no STJ e, resumidamente, a ministra Isabel Galotti entendeu em deferimento da perícia oportunamente requerida até o fim, caracteriza cerceamento de defesa. E determinou que o processo voltasse para que a perícia fosse realizada. E, como já foi mencionado aqui, doutor Felipe, eu acho, comentou, quer dizer, a tendência hoje no superior, não só me parece em trade dress, mas a tendência está se construindo, e trago aqui, daqui a pouco, vamos ver o voto do ministro Belize, no sentido da necessidade da prova pericial.
É porque é difícil. Bom, vamos voltar a esse tema depois, mas é difícil para o juiz, no momento da decisão, ele se preocupar exclusivamente com aqueles interesses privados que estão em jogo e decidir. E o TES 360, com esse trabalho do Dr. Mazola, do Dr. Felipe, foi muito interessante, porque trazem como é que ele se desenvolve nos Estados Unidos da América, na América Latina, e eu vi ali exatamente essa sensação de quase um sofrimento do juiz em resolver esses casos concretos. Mas será que isso é comigo? Eu converso com os colegas, não é com os colegas também, e do trabalho do Tomás do Felipe, eles trazem que isso também são juízes americanos, também são juízes latinos, de uma maneira geral. Quer dizer, é um sentimento, por isso que eu já não tenho procuração aqui para falar em nome de juiz, mas me parece que é um sentimento comum no momento de decidir essas matérias. E aí eu trouxe aqui, que me pareceu interessante, Isabel, Câmara, lá no nosso dia a dia, o que nós vamos ter que observar? Nós, apenas com os nossos olhos, sem a perícia, vamos ter que observar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicos de propaganda e marketing, grau de atenção do consumidor comum, típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado. Como é que nós vamos fazer isso? A gente está precisando que a EMERGE crie uns cursos para a gente, para ensinar a gente um pouquinho de marketing. Aí, o terceiro caso, envolvendo os algodões, esse é o voto do ministro Denise. E o que me interessa está aqui. A confusão que caracteriza a concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, sujeita a averiguar o mercado em que inserido bem em serviço, resultado da entrada de novo produto de competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado, o indeferimento da prova técnica para utilizar-se de máximo de experiência, cerceia o direito de ampla defesa das partes. Isso é outra expressão curiosa para mim, e aqui eu me dirijo de novo ao professor Câmara, que está nos manuais de processo civil, não estou dizendo que esteja no dele, mas essa máxima de experiência do juiz. Eu queria entender o que é isso, o juiz com uma máxima experiência em tudo. Quer dizer, obviamente, são aquelas questões evidentes, da cotidiano, mas cada um tem uma vivência. Eu não posso carregar essa minha vivência pessoal para resolver questões processuais que elas vão se variando no tempo. E o quarto caso, esse aí eu achei curioso, porque eu até, dentre os meus papéis aqui, eu prometo que não vou ser longo, mas eu queria... Esse acórdão eu achei bem interessante. Será que eu não trouxe? Do superior, sim. Que é o Vênus, né? O relator... Isso aí foi uma discussão, foi por maioria no Superior Tribunal de Justiça, não foi por unanimidade. E ele só relatou na origem, se baseou exclusivamente nas provas carreadas aos autos, até porque sequer houve perícia técnica, mas também nas suas impressões pessoais, acumuladas ao longo da vida. Isso, eu não posso, eu estou com os últimos slides, já está no final, se preocupem, mas eu fiquei pensando, eu não posso botar tudo no slide, eu vou precisar ler. E alguns trechos, né, que eu achei interessante desse voto. Quer dizer, interessante se é preciso realmente esse tipo de profundidade. Então, ele diz o seguinte: respectivos produtos se encontram inseridos no mesmo segmento de alvejante. E aí, o que ele vai dizer? Seja no que diz respeito à grafia, seja no que se refere à fonética dos vocábulos em confrontos, não se constata qualquer similaridade apta a induzir o consumidor. Ou seja, ele analisou a grafia, analisou a fonética. E aí diz ele, além disso, os vocábulos em cotejo, ambos de origem inglesa, possuem significados incontroversamente diversos. Vantage, benefício, ganho, vantagem. Vanish, sumir, desaparecer. Com a grafia remanescente, percebe-se que as 3 primeiras letras do vocábulo, olha a profundidade desse julgamento, Vantage integram a primeira sílaba, enquanto a palavra Vênus, diversamente, a primeira sílaba é composta apenas pelas 2 primeiras letras V e A. Tal constatação é certo, tem relevância na própria fonética dos vocábulos, cuja distinção, da mesma forma, revela-se bem evidenciada na compreensão deste relator.
quando se pronuncia, e ele é a portuguesa, a palavra Venas e Vantas. Vantas predomina o roxo em tom escuro e na linha Venas predomina o rosa em tom claro. Ó. Agita por daltônico, e mesmo para quem não é daltônico, vê esses detalhes todos. E isso acabou por maioria. Tá? Bom, e aqui eu trouxe o trabalho do Felipe, do Mazzola, que eu achei interessante. Trechos me permitem, eu destaquei do Mazzola e do Felipe. Na análise de casos concretos, os tribunais estrangeiros costumam criar testes de forma a parametrizar a colidência de marcas, facilitar a interpretação e aplicação da norma legal em casos concretos. No cenário nacional, nossos tribunais examinam não só a semelhança das marcas e o grau de especialidade do consumidor, mas diversas outras circunstâncias que podem induzir ou afastar por completo a confusão das marcas sob exame. E aí citam que nos Estados Unidos da América, os juízes da Second Circuit criaram um teste a partir do caso Polaroid Corp versus Polaroid Electric Corp, que consiste em analisar. E veja, esse trabalho está um trabalho excelente, como a doutora Patrícia também menciona lá no trabalho dela, o STJ está usando, não é? A força da marca demandante, o grau de similaridade entre as marcas demandantes e demandadas, a proximidade dos produtos ou serviços abrangidos pelas marcas, a probabilidade do demandante ocupar espaço comercial, as provas da atual confusão pelos consumidores, a boa-fé do demandado ao adotar a marca, a qualidade do produto ou serviço demandado e a sofisticação do consumidor. Como é que eu vou fazer isso, se não através de uma perícia? E não é qualquer perícia, não. Não é qualquer perícia. É uma perícia extremamente especializada. E continua. E aqui traz os tribunais andinos, com Camilo Gomes, identifica como terceira regra quem aprecia a identidade de marcas deve colocar-se no lugar do comprador presumido e ter em conta a natureza dos produtos. E aí foi o que eu falei, você tem que se colocar no comprador. Se você não é um comprador padrão, se você não é um consumidor padrão, você não tem como se colocar nesse lugar. Aqui não estou fazendo nenhuma crítica, muito ao contrário. Esses trabalhos são excelentes, são profundos e mostram o que é efetivamente necessário para estabelecer um teste para fixar se há ou não contrafação da marca. Mas como fazer isso se não uma perícia? E aí, no teste 360, se eu tiver copiado errado, me corrija, vai tratar do grau de distintividade intrínseca das marcas, o grau de semelhança das marcas, a legitimidade e a fama do suposto infrator, o tempo de convivência das marcas no mercado, a espécie de produtos em cotejo, a especialização do público-alvo e a diminuição da marca. Elementos que até importam para o perito, mas para a gente são difíceis de ser aferíveis, não é? Assim, sem uma perícia. Lembrou bem aqui, antes do nosso encontro começar, conversando com o Mazzola, que o Código de Processo Civil hoje exige até alguns elementos da perícia, e isso vai ajudar muito a realização da perícia. Enfim, preocupado aí com já são 15 para as 11, eu teria outras coisas para falar, mas eu acho que já perturbei bastante. Espero que eu não tenha confundido mais do que ajudado, e espero eventualmente ter ajudado. E ficou pronto aí para as perguntas, eu não sei como é que vai se desenvolver aí. Mais uma vez agradecendo a paciência que tiveram e a organização do evento, que foi com muita gentileza que me trataram o tempo todo. Muito obrigado. Doutor César, muito obrigado. Achei que o seu início foi muito tímido, porque foi uma belíssima palestra, nos transmitiu assim com muita clareza, né, a situação do magistrado diante da prova pericial em propriedade industrial. Então, assim, foi muito boa. Muito obrigado. Para não perder tempo, gente, já vou convidar a nossa Roberta já para, né, ser debatedora sobre o tema. Obrigada, Peter. Eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer. Vou dar uma. Vamos ver. Bom, primeiro gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela palestra, muito objetiva. Trouxe aí as decisões, né, atuais sobre a nossa matéria, que é a perícia em marcas. E
Antes de eu adentrar aqui, falar um pouquinho aqui também sobre a minha visão sobre a perícia e passar depois para o Peter fazer as perguntas, eventuais perguntas, eu gostaria de, primeiro, dar boas-vindas e agradecer a presença do juiz, Dr. Washington Juarez, que está ali atrás, da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Gostaria também de elogiar o trabalho que o Dr. Washington tem feito na 31ª Vara e obrigada, Dr. Washington, pela presença. Segunda coisa é agradecer também a plateia online, né, que eu acho que aí saudar a nossa plateia online, que eu acho que estamos aí com mais de 70, né, participantes online do nosso evento. Agradecer também ao IDS pelo convite, obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de forma presencial, né? A gente se acostumou aí durante alguns anos a ficar online. Na verdade, não sei nem mais se você falar presencial, vamos ver se sai. Mas eu gostaria de agradecer, inclusive participei, fui moderadora do desembargador, muita honra, do desembargador Câmara no evento, no segundo seminário, que foi online. Também foi muito bom, mas eu estou muito feliz de estar aqui presencial de volta com vocês. Bom, com relação aí à perícia em marcas, tá? Eu vou fazer um paralelo aqui também um pouquinho com a Justiça Federal do Rio de Janeiro, tá? A maioria das decisões da Justiça Federal do Rio de Janeiro, do TRF da 2ª Região, em casos de marcas, precisamente, no sentido de que não há necessidade de perícia em casos de marcas, por enquanto, ainda está tímido com relação a isso. Por quê? A federal, ela defere, sim, perícia em marcas em poucos casos, mas normalmente são aqueles que envolvem questões mais complexas, por exemplo, um produto de que seja do consumidor especializado, para ver realmente se os consumidores vão se confundir, né? Porque os produtos são especializados, etc. Então, a grande maioria é realmente de que a perícia é desnecessária. Mas, na minha visão, dispensar uma perícia não significa que não se confunde com a falta de fundamentação da decisão. A decisão, se ela dispensa a perícia, que, como Vossa Excelência falou, é muito importante para ajudar o juiz, se ela decide dispensar, entendo que tem que se utilizar, então, de outras formas, como, por exemplo, metodologias e testes. O próprio juiz pode se utilizar, então, de testes, como tem feito aí alguns juízes da Federal, TRF e TJs aí do nosso país. E um dos testes citados por Vossa Excelência, muito bem citado, é o teste 360 graus. Então, acho importante aí a aplicação que Vossa Excelência citou do artigo 371, visando o processo justo. A perícia é realmente muito importante, mas, caso o juiz entenda que não necessita aí de um auxílio técnico, pode-se utilizar de metodologias de teste, o que realmente não assim, aceitável atualmente, até com base no novo CPC, a ausência de fundamentação. Só o contato visual das marcas. Não, isso vai muito mais além, como bem colocou Vossa Excelência. Aqui eu queria mencionar também que Vossa Excelência trouxe aí, citou, que eu acho que foi no caso dos Estados Unidos, né, que se utilizam também, os tribunais estrangeiros se utilizam também de testes, não é só aqui no nosso país, né, precisamente aí o caso dos Estados Unidos, para facilitar a interpretação, né, e a aplicação da norma legal aqui no caso concreto. E no cenário nacional, como eu mencionei, os juízes e embargadores têm aplicado os testes, inclusive os ministros do STJ, já aplicaram em diversos casos, esse teste aí, 360 graus, para fazer análise da colidência marcária. E esse teste é bem didático e traz aí vários critérios, como bem colocou Vossa Excelência, para análise e para chegar ao ponto principal para mim, que é se há ou não confusão, que é um dos requisitos do artigo 124 para se anular a marca. É a confusão. Além todos aqueles critérios ali, distintividade, grau de semelhança, legitimidade, isso tem que ser analisado com base nesse teste, né, pelo juiz, para chegar aí à confusão. E também queria ressaltar a sugestão, né, de Vossa Excelência, também que a parte pode ajudar o juiz apresentando com a inicial um laudo ou
um parecer técnico ou um próprio teste aí destrinchando, né, para auxiliar o juiz, também a parte auxiliar o juiz aí nessa análise. Com relação também aí ao entendimento que Vossa Excelência colocou do STJ, né, nas ações que visam a violação de trade dress, bom, nesses casos, a perícia ela pode ajudar, sim, bastante, na minha visão, porque neste caso não teria aí o registro de marca concedido pelo NPI, o que ajuda muito o juiz, né? A parte já juntar ali, eu tenho o registro da marca no NPI, já ajuda muito. Aqui, então, a perícia, como já disse o STJ, na minha visão, é muito importante para ver se a marca leva o consumidor, a marca não, a expressão, né, mas leva o consumidor a criar uma ligação com a empresa, né, para ver se tem ou não a proteção dos produtos identificados. Então, essa jurisprudência aqui do STJ, que Vossa Excelência citou também, é muito interessante e, atualmente, o STJ tem, assim, decidido, acho que em todos os casos, não achei nenhum contrário. Então, o que eu deixo aqui é, assim, na minha visão, né, na minha experiência, é que se o advogado ele entende que aquele caso de marcas necessita de uma perícia, ele precisa, é recomendável que na inicial, além das ajudas todas que o advogado já pode conceder ao juiz de forma bem objetiva, e não numa inicial de 70 páginas, né? Inclusive, hoje a gente pode dar até o visual law para ajudar o juiz, a elaboração, dizer o porquê que está querendo aquela perícia, quais são os pontos controvertidos, por que aquele assunto é técnico e por que a perícia poderia ajudar, explicar e não só pedir a prova pericial. Porque isso também, esse detalhamento ajuda aí a convencer o juiz, se for o caso, a deferir esse pedido de perícia. E, por fim, acho também que esse pedido ele deve ser analisado pelo magistrado, como Vossa Excelência, inclusive, estou analisando caso a caso, para verificar se o magistrado também ficará confortável, né, em deferir a perícia naquele caso, mas não jogar todos na vala comum, né? Ah, não precisa de perícia marcas? Ah, não precisa de perícia... Não jogar todos na vala comum, se atentando aí e vendo se realmente aquele caso necessita de perícia. Esses foram meus comentários. Eu vou passar ao doutor Peter para fazer as perguntas, eventuais perguntas aí da plateia. Obrigada. Doutora Roberta, muito obrigado. Também, né, a parte que lhe coube foi também excelente, tocou com profundidade, e essa questão da Justiça Federal foi, assim, acho que foi bem interessante também, a gente perceber como a Justiça Federal, na maioria dos casos, está lidando com ações envolvendo marcas. Bom, gente, está aberta aqui a palavra a vocês, quem quiser fazer pergunta. Nós não temos nenhuma pergunta por escrito, mas estamos aqui com o microfone aberto e aguardando se alguém tem uma dúvida. Tem um que já foi, mas já te... Tem o microfone lá, está lá o microfone. Isso. Oi? Bom dia. Bom, parabenizo também Vossa Excelência pela palestra, Roberto, Dr. Peter. A minha dúvida, ainda no âmbito da federal, em que a gente tem praticamente todos os processos, né, essa questão da manifestação técnica do INPI, num caso, por exemplo, em que envolvesse um público de fato mais especializado e que o juiz, mesmo no âmbito federal, com a manifestação técnica do INPI, ele pedisse uma realização de prova pericial, talvez o doutor desembargador possa responder mais de uma perspectiva de um magistrado, mas você tendo uma manifestação técnica do INPI e uma manifestação de um laudo pericial que sejam contrárias, qual seria a preferência da magistratura, né? Acredita-se que seria mais pelo INPI como a autarquia que tem, né, a dotação técnica reconhecida pelo governo para se manifestar sobre esse tema,
ou um perito que se debruçou mais especificamente sobre aquele caso, enquanto o INPI trouxe uma manifestação que pode ser até algo padronizado para todos os casos daquele tema, né? Qual que teria mais peso que todos acreditam que teria mais peso no processo, uma manifestação do INPI ou do perito? Exato. Seu nome, por favor? Miguel. Doutor Miguel. Obrigado. Eu juro que eu estava torcendo para vir pergunta fácil. Aí o colega da Vara Federal tem mais condição de responder do que eu, mas, de todo modo, lá no tribunal nós temos alguns especialistas e nós tínhamos o professor Gessé Torres, que era especializado em licitação de direito administrativo. Então, quando eu tinha algumas questões que eu não me conformava com a legislação e que eu achava que eu estava com uma ideia nova, eu procurava ele sempre, dizia, professor, está acontecendo isso, e ele tinha paciência. Eu estou sem tempo no tribunal, sem tempo mesmo, até porque conciliar a vida acadêmica com o tribunal não é uma coisa fácil, fora tem família, tem tudo. Mas eu, assim que arrumar o tempo, o problema é que ele fala dessa e acaba tomando tempo, eu vou lá para o gabinete da Câmara, que eu vou perturbá-lo com muita questão de processo, algumas questões que eu tenho em relação ao processo, eu perturbo muito sem respeitar, que é um outro excelente colega nosso de processo civil. Porque eu sei que há um certo preconceito até dentro da magistratura e de alguma doutrina sobre o juiz determinando a realização de prova, porque entendendo que o seu direito é disponível e você tem a questão do ônus da prova, cabe ao autor produzir as provas para justificar seus argumentos e o réu as provas com as quais ele vai resistir à pretensão do autor. Isso é algo também que, para mim, não fica muito claro. Olha, depois de quase 30 anos de magistratura, não tem isso claro, porque eu, no fundo, eu preciso dar uma resposta, e é o que me pedem. E para que eu dê essa resposta, eu preciso ter elementos, e os elementos virão das provas. Então, eu tenho uma certa tendência a realizar a prova. Não é? Embora, em alguns casos, fique evidente alguma coisa se aproximando de uma preguiça de produzir prova. E a doutora foi muito feliz quando ela diz, olha, também não posso vir com nenhuma prova, não é? Mas tem situações em que a prova pericial, às vezes, outros elementos podem justificar, mas eu tenho que trazer esses outros elementos. Então, se eu não estou convicto, eu não teria, aí, mas é muito pessoal, né? Essa matéria do nosso professor, eu ficaria bastante à vontade para produzir uma outra prova que me deixasse mais seguro. Eu preciso de segurança. Não é? E se não me dão segurança, eu vou buscar essa segurança. Agora, lembrando, e a primeira coisa que eu pensei, e a doutora logo realçou aqui, o INPI é parte, não é? Em muitas ações. Então, nós respeitamos os profissionais que lá estão, especializadíssimos, né? Mas são parte. Não é? Então, a gente tem que tomar, obviamente, algumas cautelas. Que cautela que eu digo? Diria que não sei se há aqui profissionais do INPI, falo isso com todo o respeito que eu possa ter, com todo o respeito mesmo, mas não me parece que eu posso tomar isso absoluto por ser um órgão estatal, especializado, responsável por fazer as análises. Não é? Porque o que precisa é o convencimento. No momento que forem me procurar, o que está se buscando é a minha solução. E eu só posso entregar a minha solução se eu tiver seguro dela. Não é? É só para... Eu também não quero estender para oportunizar, então vou ficar aqui bastante tempo para ninguém perguntar mais. Mas o fato é que eu estou com um processo, já não é o primeiro que eu pego, envolvendo a Mitra Episcopal, envolvendo a Arquidiocese. Não é? E você, numa perspectiva assim, eminentemente religiosa, você fica, mas essa questão aí, elas estão resolvidas no plano metafísico, normalmente. E aí vem para eu decidir, mas no plano metafísico tem gente com muito mais poder do que eu para resolver isso aí, mas se me deram, eu vou ter que resolver. Não é? Então, se me buscaram, se escolheram essa via de solução do conflito, eu tenho que solucionar
se a solução é boa ou não. Felizmente, nós temos o duplo grau de jurisdição, o quádruplo grau de jurisdição, mas que vai controlar isso aí. Não sei se respondi, mas eu diria, pessoalmente, eu buscaria um elemento técnico que me desse segurança. Se não houvesse, e às vezes até, sabe por que eu brigo um bocado com o Código de Processo Civil? Não é? Isso aqui o doutor, ele está distraído, ele não ouviu, não é? Então, mas eu brigo um bocado com o Código de Processo Civil. Eu sei que os processualistas, não é o caso dele, que está em outro nível processualista, mas eles se apegam tanto, não é? E porque eu tenho que ter, o que me procuraram foi solucionar conflito de interesse. Eu fico, desculpa até estar me estendendo, mas eu sempre pensei o seguinte: a parte me procura, a parte procura o advogado e tal, e depois eu extingo o processo sem julgamento do mérito. Aí você diz lá para o seu cliente: o juiz extinguiu o processo sem julgamento do mérito. O que isso quer dizer? Eu queria um despejo. O sujeito vai em busca de um despejo, ele vai em busca de uma separação, ele vai em busca de uma pretensão de cobrança. Não é? Aí, mas para viabilizar isso, eu tenho um instrumento, que é o processo. E muitas das vezes eu fulmino o direito material por conta de uma questão que é processual. Isso acabou ganhando uma repercussão muito grande. E que eu não tenho como explicar, porque o que me interessa é aquela parte que está ali pedindo algo que eu tenho que negar. Né? Como ela instrumentalizou isso, e é por isso que eu incluo muito essa questão da perícia e tal, numa perspectiva mais processual, mas com conteúdo material enorme, porque esse conteúdo material que vai me dar o substrato que eu preciso para decidir com tranquilidade. Obrigado. Doutor Washington, por favor. Eu vou responder aqui a pergunta do colega, não de uma maneira genérica, porque nós somos 4 juízes, só posso responder por 25% do entendimento total. Né? Esse caso que ele apresenta, e inclusive eu queria fazer esse comentário sobre o que falou a doutora Roberta, muito apropriadamente, mas eu, pelo menos, eu tenho entendimento de que na Justiça Federal não cabe prova pericial. Eu uso o teste 360 graus, inclusive até disse para ela recentemente numa noite de autógrafos lá no CCJF que estou colocando uma parte desse artigo 360 graus da revista da Emerge no meu modelo de sentença. Eu estou só há 1 ano na área, então eu sou neófito, embora tenha 20 e tantos anos de magistrado. Mas eu acho que, então, eu entendo que há que se fazer uma consideração sobre o mercado, sobre essas questões, mas não de uma maneira efetiva, simplesmente só de uma maneira teórica. Existe até um acórdão da doutora Liliane Roriz que traz isso, inclusive já vi esse acórdão sendo mencionado em julgado do STJ, que na Justiça Federal a consideração tem que ser potencial. Inclusive eu usei isso recentemente, eu não sei se eu posso falar aqui de um caso, que era do caso na Leonardo, eu não sei nem se eu posso falar. Eu acho que era do caso, né? Era sobre Saint-Gobain. Era Saint-Gobain contra uma empresa chamada Atlas, que tinha criado, era sobre uma linha de produtos de pedras de moenda, né? Por torno mecânico, e a empresa tinha uma linha de lixas enfim, era uma linha completamente diferente, mas era a mesma classe. E aí eu entendi que são casos de mercados e situações completamente diferentes, e que na própria Saint-Gobain tem uma linha de lixas separada. Né? Isso é uma coisa que eu estudei vendo o próprio site da Saint-Gobain. Né? Então, quer dizer, você pode até fazer um tipo de análise de fato, mas não necessariamente fazer pesquisa qualitativa, de verificação de hábitos de consumo, porque a análise da Justiça Federal é sempre potencial, nunca é efetiva, no meu modo de ver. Então, quanto à pergunta do nosso colega, eu entendo que isso, pelo menos, nunca acontece comigo. Primeiro, o INPI não trata de matéria de mercado, né? Eles só falam da distintividade. Entendeu? Então, eles não vão... Eles podem até falar alguma coisa, eu não me lembro de ter acontecido, mas falar alguma coisa de mercado,
mas isso só quando reflete-se na classe em que foi avaliada a distintividade ou não. Então, eles não tocam nisso. Então, a priori, eu já desconsideraria o que eles vão falar sobre isso. E eu, no meu caso, eu não faço perícia, não tenho feito, até agora não fiz e pretendo não fazer. Talvez, não estou dizendo que isso não venha a acontecer no futuro, mas, a priori, eu acho que perícia desse tipo de... Eu faço muita perícia de patente, né? Muito, evidentemente. Mas de marca, até agora, eu jamais fiz, e eu acho que pelo menos pelo que eu consegui até agora, que eu me defrontei até agora, não é o caso, né? Mas, assim, existe esse eu vou ver se eu consigo aqui, esse acórdão, e acho que tinha mais de um da doutora Liliane, ainda na época do TRD, de quando ela era desembargadora federal. Eu não sei se eu colaborei aqui com a discussão. Colaborou e muito, né? Foi praticamente uma curta palestra e foi muito bom. Com certeza ajudou a elevar o nível aqui do nosso evento. Muito obrigado. Pessoal, para a gente poder, eu sei que tem mais gente querendo perguntar, doutor Luiz Edgar, assim, agradeço a presença, ex-presidente da BPI, figura importantíssima na nossa matéria, mas eu vou pedir, senão eu vou apanhar do doutor Marcelo, do desembargador Alexandre, e eu não quero, entendeu, passar por isso. Então, eu queria pedir desculpa também a quem enviou perguntas aqui. Só tem uma pergunta que é uma resposta muito simples, né? Que é qual a área de pesquisa do desembargador César? É bem simples, né? Direito importante para ele. Loucura e crime. Muito bem. Bom, uma ótima maneira de encerrar o nosso painel. Muito obrigado a todos pela presença.